Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui conosco hoje. Meu nome é Cristina, sou bibliotecária do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar e eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Os meus cabelos são longos, cacheados e está semi-preso na lateral. Eu estou vestindo uma blusa cinza. As pessoas bibliotecárias, elas são como faróis que iluminam os caminhos nessa imensidão de informações e conhecimento, guiando a comunidade para um saber mais informado, ético e crítico. O seu papel é essencial na formação de cidadãos preparados para interpretar e transformar o mundo ao seu redor. É com imensa honra e alegria que hoje celebramos um momento singular para a UFSCar e a Unifesp, uma ação que fortalece a prática de competência em informação no Brasil. Essa iniciativa nasceu como uma pequena semente, plantada com esperança e propósito dentro de nossas instituições. Ao longo do tempo, cuidamos dela com perseverança. Foram muitas trocas, encontros e aprendizados que nos trouxeram até aqui. O caminho não foi fácil, mas movidos pelo compromisso e pela dedicação, hoje colhemos os frutos dessa jornada. A realização deste curso, que busca preparar as pessoas a superar os desafios da pesquisa científica de forma mais consciente e ativa. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao lançamento do curso online de iniciação em pesquisa científica, uma iniciativa do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal de São Carlos, o CIB-UFSCar, e da Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Universidade Federal de São Paulo, CRBU da Unifesp. Nessa transmissão, apresentaremos a estrutura do curso, seu conteúdo, os professores envolvidos e os detalhes sobre essa primeira oferta. Mas saibam, essa é apenas a primeira turma de muitas. Alguns avisos importantes. Essa live está sendo gravada e ficará disponível aqui no canal. Por se tratar de uma live de lançamento e apresentação do curso, não será emitido certificado de participação, portanto, não terá lista de presença. Ao final, teremos um rápido momento de interação, que vamos esclarecer algumas dúvidas, portanto, eu peço que vocês coloquem as dúvidas aí no chat. Os slides que vamos passar, assim como todas as informações do curso, elas estão disponíveis nos sites das instituições. Eu vou pedir agora para o pessoal colocar o endereço dos sites aí para vocês aí no chat, tá bom? Agora, nós vamos ter uma fala inicial da gestão. Eu vou chamar na nossa sala virtual a bibliotecária Cristiane, que é vice-coordenadora da CRBU da Unifesp. Infelizmente, a Camila, diretora do CIB da UFSCar, ela não pôde estar presente, em virtude de um outro compromisso. Mas ela gravou um vídeo que nós vamos passar agora para vocês. E, na sequência, a Cristiane fará a sua fala. Ivan, se você puder agora transmitir o vídeo para o pessoal, por favor. Boa tarde para todas as pessoas que aqui nos acompanham. Eu sou Camila Cássia Villani, atualmente estou na direção do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo uma blusa sem mangas, com fundo branco e uma estampa azul marinho. Eu estou passando por aqui para desejar uma excelente live para vocês e expressar meu grande entusiasmo e alegria neste momento tão especial que é o lançamento do curso online de iniciação em pesquisa científica. É motivo de muito orgulho para nós do CIB, pois essa é uma iniciativa que fortalece o nosso compromisso com a formação acadêmica e a produção do conhecimento. A gente vive numa era de abundância de informações de uma forma geral, e no meio acadêmico isso não é diferente. Então, saber aonde buscar, aonde pesquisar, como avaliar, como utilizar as informações de uma maneira ética e eficaz é um desafio constante. E nesse contexto que esse curso se torna essencial para essa formação acadêmica e científica.
Eu vou me limitar apenas a essas considerações em relação ao curso, porque ao longo dessa live a equipe de professores trará informações mais detalhadas. Eu gostaria mesmo aqui de expressar um agradecimento especial a toda a equipe que tornou esse curso possível. Faço um agradecimento especial a Cristina Marchetti Maia, bibliotecária do CIB UFSCar, por sua dedicação e empenho na concepção e na organização dessa iniciativa. Nós começamos a conversar sobre um programa de competência em informação para o CIB lá em 2021. E essa sempre foi uma meta da nossa gestão, presente no plano de desenvolvimento setorial. E a Cristina, né, prontamente abraçou essa causa e a gente começou, né, a desenvolver e desenvolvemos um programa de competência e informação para a nossa equipe, né? Mas nunca perdendo de vista o propósito de implantar um programa de competência e informação para a comunidade usuária, né? E esse trabalho incansável da Cristina foi essencial para que esse projeto se tornasse uma realidade por meio do lançamento deste curso hoje. Eu aproveito aqui também para estender meus agradecimentos à equipe do CIB envolvida, né, com esse projeto. As bibliotecárias Isadora Vitorino Evangelista Geroto, Marisa Cubas Lozano, que também toparam esse desafio e são professoras desse curso. A Vera Aparecida Luiz Guimarães, também bibliotecária do CIB, e o Leandro de Oliveira Lopes, pelo apoio. Além disso, eu não poderia deixar de destacar a parceria e meu agradecimento à coordenadoria da rede de bibliotecas da Unifesp, cuja colaboração foi essencial, né, para a concretização desse projeto e enriqueceu ainda mais essa iniciativa. Eu costumo dizer que a gente tem sempre que juntar esforços, né? Que às vezes de forma isolada a gente não consegue desenvolver algo que a gente, né, de uma forma tão efetiva. E essa parceria ela mostrou que isso é possível. Duas instituições diferentes, né, mas que se juntaram e conseguiram colocar aí no ar esse curso que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu agradeço ainda o Serviço de Tradução e Interpretação de Língua Brasileiras de Sinais, a CETILS, da UFSCar, pois a acessibilidade é uma questão muito importante para nós do CIB. Então, sempre que a gente está produzindo algum material, a gente tem essa preocupação em torná-lo acessível e a CETIL sempre é uma parceira aí nesses trabalhos. Agradeço também à Secretaria-Geral de Educação à Distância, a SEAD da UFSCar, pelo apoio tanto na gravação das aulas como na configuração, né, do ambiente de aula e o Moodle. Que este curso seja apenas o início de uma jornada de descobertas e contribuições, né, significativas aí para a pesquisa científica. Eu desejo a todos uma excelente experiência e muito sucesso nessa caminhada. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todas. Eu sou a Cristiane Shirayama, eu sou vice-coordenadora da Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp. Sou uma mulher mestiça, de origem japonesa, tenho cabelos cacheados até o ombro, estou usando uma camisa floral e estou com um fundo embaçado. Bom, estou muito feliz de estar aqui, né? Gostaria de parabenizar todo mundo que participou. São muitas pessoas, né, que fizeram com que esse projeto conseguisse ser realizado. Então, primeiramente, gostaria de agradecer às bibliotecárias e bibliotecários da Unifesp que toparam fazer parte desse projeto, né, quando a gente trouxe. E gostaria de agradecer imensamente, né, a todas as bibliotecárias, bibliotecários da UFSCar, que mostraram, né, que coordenaram todo esse processo, que trouxeram bastante profissionalismo, competência e desempenho nesse trabalho, com todo, que assim, a gente começou desde o meio do ano passado, e a gente está dando um pontapé inicial, assim, de um trabalho que vem sendo realizado já há algum tempo, e isso eu acho que vai se tornar grandioso.
Bom, além, né, das bibliotecárias e bibliotecários, a gente teve a participação de muitas outras pessoas. Aqui na Unifesp, gostaria de agradecer a STI, que proporcionou o Moodle, gostaria de agradecer o DCI, que nos ajudou com a divulgação, a rádio, que lá da Baixada Santista, que teve um papel fundamental para a gravação dos vídeos e que deu que fez, deixou a gente trabalhar e nos trouxe muito profissionalismo e engajamento também, deixou a gente fazer todo esse trabalho. Bom, gostaria de agradecer o pessoal das Libras também, que acho que tem sido muito importante para a gente. E é isso, eu acho que os bibliotecários, né, e bibliotecárias, eles fazem todo esse trabalho já com a comunidade, no atendimento dos usuários, ou na realização de treinamentos, e com esse novo formato, né, que o Coinfo trouxe, vai ser bem interessante para a gente alcançar outras pessoas e de outra forma, né, em outros horários. Então, espero, a gente está aprendendo, né, eu acho que é um início de um trabalho que a gente espera receber de vocês um feedback, que possa ampliar esse conteúdo nas próximas, né, e que seja realmente só um pontapé inicial para que a gente tenha outros projetos e ações. E eu acho que esse trabalho em conjunto com a UFSCar, eu acho que foi muito valioso, né, para a gente, até para a gente trazer novos olhares, novas possibilidades sobre o conteúdo que as bibliotecas já fazem. Então, é isso, eu acho que espero que a gente consiga desenvolver esse trabalho bem e a gente tenha próximos passos, que a gente consiga trazer outros cursos, outros conteúdos, e que eu acho que o mais importante são os usuários, né, que vão utilizar esse trabalho, que já utilizam, e que possam nos trazer novas solicitações para que a gente amplie isso. Bom, só tenho a parabenizar, e é isso, eu acho que hoje, só gostaria de dar um aviso, né, lá na Unifesp, a gente teve um contratempo, a rede da Unifesp caiu, então, talvez vocês não tenham acesso agora às inscrições da Unifesp, mas já tem um link lá, a notícia também, eu acho que como está na rede, eu acho que algumas coisas a gente não está tendo acesso. Então, é um contratempo, mas de qualquer forma a gente vai deixar aqui o e-mail da CRBU, que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem nos enviar e-mail, né? É o crbu@unifesp.br, tá? Mas é isso, eu acho que agora a gente tem um grande trabalho pela frente, espero que vocês gostem, que aproveitem o conteúdo e que a gente tenha novos projetos daqui para frente. Obrigada. Obrigada, Cris, pela sua fala. Agora eu vou chamar a nossa sala, a bibliotecária Daiane, da Unifesp, pois juntas nós vamos falar brevemente sobre como surgiu esse curso. Eu vou agora compartilhar uma apresentação com vocês. E aí, vocês me falam certinho se estão aqui. Acho que está tudo certo, né? Ok? Beleza. Bom, então eu vou falar rapidamente sobre um histórico, né? Sobre como surgiu essa iniciativa aqui na UFSCar. Conforme a Camila mencionou na fala dela, as discussões elas iniciaram em 2021, no âmbito aqui da UFSCar, e nesse momento, para ter maior clareza sobre como iniciar um programa de competência em informação na instituição, eu entrei em contato com os membros do GT Coinfo, da FEBAB, o qual eu faço parte, e tive reuniões com todos os membros para procurar entender um pouco mais aí por onde começar para estruturar esse programa. E aí nós estruturamos um projeto, nós, equipe do CIB, e passamos para aprovação para o comitê gestor, que é formado pelas gestoras do CIB e das bibliotecas. E aí, o que se espera com essa iniciativa, né? Com um programa de competência e informação?
uma modernização dos serviços e produtos oferecidos pelas bibliotecas, motivados principalmente pela necessidade de atender novas demandas da comunidade acadêmica e como objetivo, a longo prazo, nós tínhamos desenvolver um curso de capacitação para os usuários. E aí, então, para delineamento da proposta desse programa de competência, nós utilizamos 2 referenciais teóricos da área. O plano de ação proposto pela IFLA, que apresenta uma estrutura de um projeto, né, para a implementação de um programa, e o framework da Camila Santos, que apresenta 3 níveis, que eu vou agora mostrar para vocês, e a partir desses 3 níveis propostos, nós trabalhamos as atividades para a implementação do curso. Aqui eu vou apresentar como uma sequência, mas na verdade esses níveis, eles estão integrados. E eles acontecem, eles são trabalhados ao mesmo tempo. Então, primeiro nós trabalhamos numa perspectiva institucional, visando uma articulação institucional para a implementação do programa, sensibilização dos gestores, estabelecimento de parcerias, a criação do plano de ação com base na estrutura proposta pela IFLA e um mapeamento das ações de competência e informação oferecidas pelas bibliotecas. Então, nesse momento, nós estabelecemos parcerias com a SEAD da UFSCar, com o GT de Competência e Informação da FEBAB, e foi um projeto que teve apoio da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFSCar. Se vocês tiverem interesse em saber mais detalhes de como foi essa estruturação do projeto, nós temos uma publicação, que é a que eu indico aqui e está listada ao final, né, como referências na apresentação que vocês vão ter acesso, e lá nós detalhamos melhor sobre como nós trabalhamos nessa perspectiva institucional e depois nessa próxima que é a de ensino. Nessa de ensino, nós realizamos um mapeamento das competências em informação da nossa equipe, promovemos rodas de conversa para dar continuidade no trabalho de sensibilização da nossa equipe e desenvolvemos ações formativas cujo público-alvo foi a nossa equipe. Então, aqui a gente chega na primeira frente de atuação trabalhada nesse projeto em 2021, que é a educação continuada dos nossos servidores. Então, aqui nós temos, né, aqui as divulgações das rodas de conversa, que foi um evento interno e com a participação de todos da equipe, e dos ciclos de formação, que foram cursos promovidos por pessoas externas que nós trouxemos para participar, nós criamos 4 módulos. O primeiro, ele tratou de busca e avaliação da informação. Esses são os nossos professores convidados que atuaram, né, nesses ciclos formativos. Depois, o segundo ciclo foi sobre o uso ético da informação e boas práticas na pesquisa acadêmica. O terceiro ciclo, ele tem um marco muito importante, porque foi nesse momento que nós começamos a conversar com os bibliotecários da Unifesp e amadurecemos essa parceria que nós estabelecemos e estamos aqui hoje mostrando para vocês. Então, nesse ciclo de formação, nós tivemos 2 aulas, que foram as aulas da Camila e da professora Ellen, que aí nós convidamos, né, o pessoal da Unifesp a participar e começamos a discutir sobre o desenvolvimento aí de um programa de competência e informação. E depois tivemos um 4º ciclo de formação, que foi o de recursos informacionais para o pesquisador, que foi em 2023, porque no ano passado nós estávamos trabalhando aí na estruturação deste curso online para o usuário. Nós desenvolvemos 2 materiais, 2 guias, um de recursos informacionais e um de boas práticas, que foi resultado desses ciclos de formação e estão disponíveis para todo mundo no site do CIB das bibliotecas. E hoje, nós, então, estamos no nível de aprendizagem,
por meio do oferecimento desse curso de iniciação em pesquisa científica. Então, nós estamos trabalhando na frente de atuação 2, que é o desenvolvimento e aprimoramento da competência em informação da comunidade usuária. Então, primeiro, trabalhamos aí nessa perspectiva da equipe e agora entramos nessa fase. Eu vou passar agora a palavra para a Daiane, que vai falar sobre o histórico da Unifesp, e eu vou passando os slides aqui. Perfeito. Olá a todos, meu nome é Daiane, farei agora a minha... Sou uma mulher parda, tenho cabelos e olhos castanhos, uso uma camiseta na cor cinza e meu enquadramento é de busto. Né? Estou sentada aqui no meu escritório da minha casa. Bom, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, um breve panorama, né, do que foi o nosso grupo de trabalho em competência informacional e midiática da Unifesp. Esse GT ele foi criado em 2022, né, com o objetivo de iniciar uma articulação institucional, né, mais consistente sobre o tema. Desde o início, realizamos reuniões, né, com representantes aí de todas as bibliotecas da rede, com foco em discutir, né, uma futura política institucional sobre a competência informacional, além de promover a integração entre as ações desenvolvidas aí nas diferentes unidades. Próximo slide, por favor. Bom, um dos primeiros passos que nós tomamos foi o mapeamento das ações da área, com o intuito aí de construir um estudo dirigido para subsidiar as nossas ações. Nós também promovemos um workshop com a professora Ana Paula, do UFMG, que tratou do planejamento estratégico, né, para elaboração de programas de competência informacional em instituições do ensino superior. O nosso objetivo com essa formação foi aprender, então, a como estruturar um programa, né, sólido e alinhado aí às necessidades da nossa instituição e da nossa comunidade. Próximo slide, por favor. Bom, a partir dessa formação, nós passamos a trabalhar, então, em uma proposta estruturada nessas 7 categorias, né, sendo a categoria 1, missão, metas, objetivos, questão do planejamento, do apoio administrativo e institucional, né, a questão do sequenciamento do programa, o ensino e aprendizagem, comunicação e avaliação desse programa. Então, nós fizemos um estudo sobre todas essas categorias e procuramos estruturar nosso programa de acordo com isso. Bom, além disso, nós desenvolvemos também 2 eixos, né, no nosso grupo de trabalho, um voltado aí para a competência informacional dos servidores e o outro para a comunidade acadêmica como um todo. Próximo slide, por favor. Em 13 de maio aí de 2022, né, nós participamos de uma reunião com os representantes das universidades paulistas, onde tivemos a oportunidade de ver a apresentação do mapeamento realizado pela UFSCar, né, com foco especial no desenvolvimento da competência informacional dos servidores. Houve um compartilhamento desse questionário, né, para a Unifesp, e nós adaptamos, né, para a nossa realidade, né, para o uso das nossas bibliotecas da rede. Então, o objetivo desse questionário foi mapear as competências já existentes e identificar, então, as práticas em andamento relacionadas aí com o tema. Os resultados nos indicaram um cenário desafiador, né, com limitações que vão desde a falta de pessoal, de tempo, de homogeneidade na oferta de serviços, mas, por outro lado, a gestão institucional se mostrou bastante sensível ao tema, o que é fundamental aí para a continuidade e o fortalecimento dessas ações. Bom, nossa expectativa é que esse trabalho seja aí cada vez mais reconhecido como estratégico para a formação crítica e cidadã aí das instituições. Próximo slide, por favor. Nesse slide, eu trago uma imagem do artigo que foi apresentado no SNBU de 2023,
Esse trabalho representou aí um marco importante para o nosso GT, pois foi a primeira vez que conseguimos sistematizar e compartilhar com a nossa comunidade acadêmica um diagnóstico realizado sobre competência informacional das nossas bibliotecas da rede. Então, essa apresentação do SNBU nos permitiu dar essa visibilidade a essa temática e, ao mesmo tempo, reforçou a importância de continuar investindo em ações concretas de formação e desenvolvimento. Próximo slide. Então, a partir desse diagnóstico, próximo slide, por favor. A partir desse diagnóstico, nós iniciamos, então, um planejamento, de uma série de ações voltadas aí à capacitação dos servidores, entre estratégias que destaco a contratação de cursos específicos, por meio da coordenadoria da rede de bibliotecas, a divulgação de cursos gratuitos oferecidos aí por universidades e instituições governamentais, a realização de palestras com relatos de experiência. Também fomentamos a criação de grupos de estudo, o estímulo à participação de eventos relevantes da área e a realização de eventos próprios, para promover aí a questão da competência informacional junto à comunidade acadêmica. Então, todas essas iniciativas tem como foco principal, o fortalecimento das habilidades e conhecimento dos servidores que possam atuar mais segurados que contemporâneos. E é isso aí. Obrigada. Obrigada, Dai, pela sua apresentação. Antes de dar continuidade aqui e falar sobre a estrutura do curso, eu quero só acalmá-los. Eu vi que vocês estão ansiosos aí no chat para saber sobre as inscrições. E a gente fica muito feliz aí por esse interesse. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, então eu peço que vocês aguardem um pouco. E também eu quero reforçar aqui o que a Cristiane falou no início da live, que os sistemas da Unifesp, eles estão passando por um problema. Então, é por isso que vocês vão ter dificuldades, para entrar nos links da Unifesp, que é um problema institucional, mas que em breve aí ele vai ser restabelecido, tá? Então, caso vocês tentem entrar no site da instituição, no sistema da PROEC, se der erro, é por conta aí desse problema na instituição, certo? Bom, então aí agora eu vou dar continuidade, e antes de nós falarmos sobre o conteúdo do curso e apresentar os professores para vocês, eu quero só comentar um pouquinho sobre a estrutura. Deixa eu passar aqui. Então, nesse ponto que nós estamos hoje, conforme já foi falado, nós fortalecemos algumas parcerias, e estabelecemos outras. Então, conforme já foi falado aí com a CETIOS, SEAD, Videolab 123, Núcleo de Acessibilidade. E esses são os objetivos do nosso curso. Esse curso, ele foi pensado principalmente aí voltado para os alunos de graduação. E então, por isso, que é um curso bem objetivo e é um curso voltado à prática, para aquela pessoa que chega na universidade, ou que já está há algum tempo, e não sabe por onde começar, Ela está, assim, perdida pelo excesso de informações, pelo excesso de conteúdo que chega para ela, e realmente ela não sabe quais conteúdos, quais coleções ela tem à sua disposição na universidade, como que ela faz buscas, o que são as normas, gestores de referências, dados de pesquisa. Então, esse curso, é claro, ele é aberto para qualquer pessoa interessada, pode fazer, inclusive da comunidade externa, mas ele foi pensado principalmente para esse público. Então, por isso que ele é um curso que foi desenvolvido com uma linguagem muito direta, muito objetiva, conforme eu falei, direto ao ponto,
E é um curso mais rápido, né? E com uma estrutura modular. Então, o que significa? Ele é formado por 4 módulos, e nessa primeira oferta, nós estruturamos de uma forma para que o usuário ele possa escolher qual módulo ele deseja fazer naquele momento, de acordo com a necessidade que ele tem agora. Tá? Porque a gente sabe, as pessoas elas estão atropeladas, né? Com muita coisa para fazer, e às vezes se propõe a fazer um curso e tem receio de iniciar e não conseguir finalizar. Por, às vezes, ser um curso muito extenso, muito denso, ou por ter, às vezes, conteúdos que não vão ser pertinentes para ele naquele momento em que ele está passando. Então, por isso que essa estrutura modular permite essa flexibilidade. Então, a pessoa ela pode escolher qual módulo ela quer fazer. Então, por isso que aqui a gente vai apresentar melhor o conteúdo para vocês. E aí ela consegue criar a sua trilha de aprendizagem. E é claro, se ela quiser, ela pode fazer todos. Então, esses são os objetivos: desenvolver habilidades de pesquisa, avaliação crítica da informação, habilidades de organização relacionadas à gestão de dados de pesquisa, promover maior visibilidade de pesquisas, fomentar o uso ético da informação e o pensamento crítico. A estrutura do curso, o conteúdo, ele é representado por meio dessa figura. Então, a gente vai tratar desde as fontes e a busca, passando pela ética e uso das normas da BNT, dados científicos e gestão da pesquisa, até chegar nos recursos para divulgação científica. Então, conforme eu falei, ele é um curso para iniciantes, né, como o próprio nome diz, destinado principalmente para estudantes de graduação das instituições da Unifesp e UFSCar, mas qualquer categoria pode se inscrever, inclusive a comunidade externa. Ele é ministrado por 7 docentes, que são todos bibliotecários, né, tanto da UFSCar como da Unifesp, os 4 módulos. Cada módulo, então, ele vai ter uma carga horária de 10 horas, e aí, se a pessoa concluir os 4 módulos, ela vai receber 4 certificados, totalizando 40 horas. Esse curso, ele é 100% online, e ele é assíncrono. Ou seja, as aulas elas já estão gravadas, todo o conteúdo ele vai estar disponível no ambiente virtual de aprendizagem. A pessoa ela tem até o final de junho para concluir o curso, e ela faz o curso no seu tempo, tá? Então, a pessoa tem essa liberdade para acessar o conteúdo a qualquer momento e ir fazendo aos poucos. Então, por isso que nós não teremos aulas ao vivo nesse curso. E ele é um curso também sem tutoria, principalmente por conta dessa característica que eu comentei com vocês, né? De ser um curso muito direto. Então, e que a gente quer facilitar para o usuário que vai fazer. Então, para ele concluir o curso e ter a certificação, o que ele precisa? Ele precisa acessar todos os materiais, que são as videoaulas, todo o conteúdo, e chegar até o final e responder a pesquisa de satisfação. Então, nós não vamos ter questionário de avaliação, avaliação final, fórum contendo pontos. A gente não tem, porque não é o nosso objetivo nesse momento com o curso. É que o usuário acesse o curso, aprenda com aquele conteúdo, aplique no desenvolvimento ali da sua prática acadêmica, e se ele tiver alguma dúvida específica, alguma dúvida pontual, que ele procure a biblioteca da sua instituição, do campus ao qual ele está vinculado, e aí a pessoa bibliotecária realmente vai dar um direcionamento e vai dar um atendimento mais personalizado, bom? Então, quais são os elementos de cada módulo? Cada aula, ela vai ter uma videoaula correspondente. Essa videoaula, ela vai ter cerca de 5 minutos.
Cada aula vai ter um texto de apoio de mais ou menos umas 10 páginas, que aí vai explicar todo o conteúdo daquela aula, e também vai ter recomendações de leituras e acesso a materiais complementares, tutoriais, podcasts, alguns materiais produzidos por nós e outros também produzidos por terceiros indicados nesse curso. E conforme eu comentei, nós vamos ter um fórum, mas não é um fórum de participação obrigatória, que vai ter uma moderação, mas vai ser um fórum que vai permitir uma interação entre vocês, né? E que vocês possam refletir sobre aquele conteúdo, que vocês possam conhecer também aí as outras pessoas e compartilhar experiências. E é claro, eu não posso deixar de destacar aqui que é um recurso que conta com recursos de acessibilidade. Então, tanto o material textual foi formatado na forma de um conteúdo acessível, como também o conteúdo em áudio, com interpretação em Libras, legendas nas videoaulas, e também a audiodescrição das vinhetas das videoaulas. E aí, com relação às inscrições, como que vai funcionar? Nós optamos nessa oferta em promover esse curso em 2 ambientes virtuais. Vai ser o mesmo conteúdo. Porém, aqui na UFSCar, a gente vai oferecer no nosso Moodle e a Unifesp vai oferecer no Moodle da Unifesp. Então, mesmo conteúdo, mesmas aulas, mesmo texto, só que são 2 ambientes virtuais separados. E em cada ambiente tem o curso completo. Então, é por isso que a gente tem algumas particularidades com relação às inscrições, tá? Porque aí cada instituição funciona de uma forma. Aqui na UFSCar, nós criamos um formulário no Google, e aí a inscrição é feita por meio desse formulário. No caso da Unifesp, a inscrição é feita diretamente no ambiente da PROEC, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Mas vai ser o mesmo curso, o curso completo vai estar nas 2 plataformas, tá? Então, não é que parte do conteúdo vai estar em uma ou em outra, não é. E aí, então, para quem é o público da UFSCar, utiliza o link da UFSCar, público da Unifesp, utiliza o link da Unifesp. Quem é de outra instituição, ou mesmo se não estiver vinculado a nenhuma instituição, for do público externo, geral, escolhe em qual dos 2 ambientes quer fazer a inscrição, tá bom? E aí vai receber a certificação daquela instituição. Com relação a prazos e aos links, então nós vamos deixar aqui durante a live os links para que vocês acessem as notícias de divulgação, os respectivos links, e aí vocês realizam as inscrições e procuram por mais informações neles, tá certo? Mas aí a gente vai deixando aqui durante a live. E aí, se vocês quiserem também ler o nosso documento que explica sobre esse curso, um pouquinho sobre o que eu falei agora aqui para vocês, está detalhado nesse documento aqui do Canva, que também o pessoal vai deixar o link aí no chat, e aí você pode conferir essa descrição mais detalhada do curso, certo? Bom, agora a gente vai começar a próxima etapa, que é de apresentação do conteúdo e dos professores. E, nesse momento, eu quero só explicar para vocês aqui como que vai ser a dinâmica. Eu vou passando, então, cada um dos módulos na ordem, né? E chamar os professores daquele módulo, e aí aqueles professores vão falar bem brevemente sobre o conteúdo da sua aula. E nós vamos utilizar recortes dessa live para depois colocar lá no Moodle.
Então, quando a gente apresentar aqui, por exemplo, o módulo 1, a gente depois vai fazer um corte da live e vai colocar lá no AVA. Então, por conta desses cortes, a gente vai fazer muito brevemente também a nossa audiodescrição. Então, só por isso que a gente vai precisar repetir essa informação. Então, eu peço aí a compreensão de vocês, mas vai ser bem rápido, certo? Ah, e só antes de começar, se vocês quiserem acessar esse documento, que o pessoal vai colocar aí no chat também, é um documento que detalha esse conteúdo do curso, apresenta os professores, tem toda a bibliografia do curso também, dividido por módulo. Então, nesse documento, também tem todo esse conteúdo bem explicado e separado para vocês acessarem. Agora, então, eu vou chamar a Daiane e a Marisa, que são, junto comigo, professoras do módulo 1. Bem, meninas? Bem, então, eu sou a Cristina, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos cacheados, e nós vamos agora fazer a apresentação do módulo 1, que é fontes de informação e busca em bases de dados. As professoras, então, sou eu, Cristina Maia, Daiane e a Marisa. Com relação ao conteúdo desse módulo, ele tem uma particularidade, ele é um pouquinho diferente aí dos demais módulos. Nós decidimos separar a aula de fontes de informação da UFSCar e Unifesp, para não confundir o nosso público. Então, na UFSCar, nós vamos ter uma aula de fontes e na Unifesp também. Depois, aqui na UFSCar, nós vamos ter uma aula sobre o repositório institucional separada. Já na Unifesp, esse conteúdo sobre o repositório, ele está incorporado na aula de fontes. E aí, depois, a gente vai ter uma próxima aula, que é a aula sobre estratégias de pesquisa, que vai ser a segunda aula da Unifesp e a terceira da UFSCar, que aí essa vai ser compartilhada pelas duas instituições. Então, começando pela aula 1, que sou a aula que eu sou professora, que é a aula sobre fontes de informação, nela eu apresento, né, o que é uma necessidade de informação e também quais fontes de informação a comunidade da UFSCar tem à sua disposição aqui para acesso e identificando, então, como acessá-las e como utilizá-las. Também vou apresentar os recursos e serviços de informação que são disponibilizados pelas nossas bibliotecas e também como acessar os materiais instrucionais disponíveis. Agora, eu vou chamar a Daiane, que vai falar sobre a aula de fontes da Unifesp. Olá, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, uso camiseta da cor cinza e meu enquadramento de busto. Então, vamos lá para um do qual eu faço o ministro sobre recursos informacionais da Unifesp. Eu e a bibliotecária Edna Lúcia Pereira, né, nós atuamos como bibliotecárias aqui na Universidade de São Paulo. A Edna no campus São José, e juntas a gente ministra essa aula nomeada Recursos Informacionais. O objetivo foi oferecer orientações e práticas para que os estudantes desenvolvam competências necessárias para o uso eficaz, ético e estratégico das fontes de informação disponibilizadas na universidade. Obrigada.
Marisa. Pessoal, eu acho que eu caí rapidinho, mas agora eu voltei, né? Voltou, Cris. Voltei? Tá, já. Voltou. Boa tarde, meu nome é Marisa, eu sou uma mulher, sou uma bibliotecária, sou uma das bibliotecárias do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, sou uma mulher branca, tenho os cabelos e olhos castanhos, meu cabelo está preso no rabo de cavalo, estou com uma camiseta azul, estou recebendo uma luz natural muito forte, que me impede de me ver plenamente, mas ela me ajuda muito a ler. A minha aula nesse módulo vai ser sobre o repositório institucional da UFSCar. Então, vou falar um pouco como ele funciona, como ele pode ser uma fonte de informação importante para as pessoas que estão pesquisando, pessoas que estão escrevendo seus trabalhos finais, e também onde você encontra mais informações para poder fazer o autodepósito dos seus trabalhos no repositório institucional da UFSCar, quando for o caso. É isso, Cris, obrigada. Obrigada, Marisa. E aí agora eu vou falar então sobre a aula de estratégias de pesquisa, elaboração da expressão de busca. Nessa aula, eu vou apresentar alguns recursos utilizados para a elaboração de expressões de buscas avançadas nas bases de dados, demonstrando como associar as palavras-chave, utilizando aspas duplas, operadores booleanos, truncagem e os operadores de proximidade. Bem, então, com isso, eu agradeço as meninas, a Day e a Marisa, pela apresentação. Nós encerramos agora a apresentação do módulo 1 e nós vamos partir agora para a apresentação do módulo 2. Então, eu chamo a Cristiane e a Isadora. Olá, bem-vindas, meninas. Então, agora nós vamos iniciar a apresentação do módulo 2 do nosso curso, que é o Ética na Pesquisa e Uso de Normas ABNT. Eu sou a Cristina, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos e cacheados na altura dos ombros. E as professoras desse curso são a Cristiane e a Isadora, e aí cada uma delas agora vai falar sobre a sua aula, tá? Nós temos 4 aulas que compõem esse módulo, começando com a aula 1, Integridade na Pesquisa. Bom, boa tarde, sou a Cristiane, sou uma mulher mestiça, tenho cabelos cacheados até o ombro, estou usando uma camisa floral e com o fundo embaçado. Bom, eu ministro a aula de integridade na pesquisa, é um conteúdo bem importante e que deve ser acompanhado desde o início, né, do curso de graduação, e a gente fez esse curso com bastante, entendendo que hoje a integridade ela está em vários lugares da universidade, então a gente vai mostrar algumas ferramentas de integridade e que algumas ferramentas, alguns conceitos básicos para encorajar que, desde o início da pesquisa, se utilize as boas práticas e as pessoas que iniciam nessa trajetória, né, tenham uma formação responsável e promoção dessa integridade desde os anos iniciais da pesquisa. Então, a gente julga que é bem importante, bem interessante esse conteúdo para que antes de qualquer problema se busque antes como fazer. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Isadora, eu sou bibliotecária do CIB UFSCar. Eu sou uma mulher branca, com os olhos e cabelos castanhos, meus cabelos estão presos em um rabo de cavalo, meu sinal de Libras é esse. Eu estou sentada, então meu enquadramento é acima do busto, uso uma blusa marrom, e atrás de mim a gente tem a janela do meu quarto. Eu sou responsável por 3 das aulas desse módulo, e aí a primeira delas é a aula 2, que trata a respeito dos tipos de plágio acadêmico e como evitar o plágio.
Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é plágio, né? Como ele surgiu, quais são as implicações dele de modo legal e também no âmbito científico, né? Que a gente acredita que é o maior interesse. A gente vai entender um pouquinho que o plágio acadêmico ele é diferente do plágio de outros materiais e ele não é somente a reprodução direta do material. Então, tem diversos tipos. A gente vai entender, compreender melhor cada um deles e depois tentar entender como evitar. E aí, para a gente partir para essa parte de como evitar, a gente parte então para as próximas 2 aulas. Que, Cris, pode passar para a próxima. A aula 3, a gente vai falar sobre a norma ABNT para elaboração de citação, né, a 10.520, a gente vai entender um pouquinho sobre o que essa norma entende por citação, então como a gente pode utilizar qualquer fonte que a gente desejar no nosso trabalho, desde que a gente cite corretamente quem é o autor original e de que forma ela foi utilizada, né? Se a gente vai fazer uma citação direta, se a gente vai fazer uma paráfrase, né? Uma citação indireta. Se a gente não teve acesso à obra original, então, por conta disso, a gente vai ter que fazer uma citação de citação. Então, a gente vai entender como fazer isso nessa aula, né? Compreender melhor como acessar essa norma e, enfim, ver exemplos de como essas citações podem ser feitas, né? Para ficar ainda mais nítido de como utilizá-la. E na próxima aula, né, a última aula desse modo, a aula 4, é a norma ABNT para elaboração de referência, que é a 6023. Então, nessa aula, especificamente, a gente vai trabalhar as referências que são mais utilizadas nos trabalhos acadêmicos, que são as referências de livro, capítulo de livro, artigos de periódico e trabalhos acadêmicos. Então, a gente vai entender melhor como é feita, né, a referência, quais são os elementos principais, como é feita a pontuação, né? E também por meio de exemplos para poder identificar melhor como ela se apresenta, quando utilizar o prenome completo do autor, quando a gente pode utilizar só as iniciais, né? Como a gente faz essas referências de diferentes tipos de materiais, então cada uma delas vai exigir algum tipo de informação diferente do recurso. Então a gente vai entender, a intenção é que vocês não tenham mais dúvidas sobre referências, né? O material, os textos de apoio estão bem legais, o material adicional complementar também está bem legal, e espero ajudar a todas as pessoas. Obrigada, Isa e Cris, aí, pela apresentação deste módulo. Agora, nós vamos fazer a apresentação do módulo 4. Para isso, eu chamo aqui a nossa sala, no módulo 3, desculpa. Eu chamo a Elaine, a Juliana e a Marisa. Deixa eu ver se as meninas entraram, tudo certo. Bem, então agora nós vamos fazer a apresentação do módulo 3 do curso, que é Dados Científicos e Gestão da Pesquisa. Eu sou a Cristina, eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, cabelos cacheados na altura dos ombros. E as professoras desse terceiro módulo, então, são a Elaine, a Juliane, a Cristiane e a Marisa. Neste módulo, nós temos 3 aulas, e agora cada uma delas vai apresentar o seu módulo, a sua aula, iniciando com a Elaine. Pode falar, Elaine. Está ouvindo? Boa tarde. Deu uma caída aqui na minha rede, não sei se foi só na minha. Eu sou Elaine Costa de Almeida, sou bibliotecária da Biblioteca da Unifesp, Campus São Paulo. Sou morena, cabelos e olhos castanhos, e meu cabelo está preso. E na aula, né, a aula 1, Explorando o Zotero, o que seria essa ferramenta, né? Um gerenciador de referências, gratuito e de código aberto, e lá eu vou apresentar um pouco, né, como ele armazena e organiza as referências automaticamente, como capturar, né, algumas referências para o trabalho. Ele gera citações também, quando a gente está usando, elaborando, né, um trabalho. E o que é interessante é que ele gera no formato de norma que você quiser, né, ABNT, Vancouver, APA,
e ele faz uma sincronização, né, com a nuvem, e ele permite que você utilize também o Google Drive e o LibreOffice. Então, ele tem essa versatilidade, né, que outros gerenciadores de referência não têm. Então, esse seria basicamente o conteúdo. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Juliana Almeida. Eu sou técnica em arquivos, especializada em gestão de arquivos e bibliotecária na Unifesp. O meu módulo eu vou falar sobre gestão de dados de pesquisa. É uma área relativamente nova no Brasil, no meio científico, né? Hoje a gente conhece como gerenciar toda a pesquisa, mas o que fazer com os dados que são produzidos no decorrer dessa pesquisa, né? Então, nesse módulo é interessante porque a gente vai trabalhar desde a questão da ciência aberta, que é um movimento que está chegando, que já chegou no Brasil e que agora está se fortalecendo dentro das universidades, né? E a partir da ciência aberta, a gente vai falar sobre os dados de pesquisa, sobre o ciclo de vida, sobre como organizar esses dados, o que são os dados de pesquisa, o que eu tenho que coletar, como que eu tenho que organizar, como organizar isso e de maneira a atender às exigências das agências de fomento e também das pesquisas, das revistas científicas, que também estão exigindo organizar esse tipo de material, que é produzido e é importantíssimo para auxiliar outros pesquisadores a reutilizar esse material para novas pesquisas. Então, isso impulsiona a ciência também. Então, é bastante interessante esse módulo e importante principalmente para quem está iniciando aí suas pesquisas. Ah, gente, desculpa, eu esqueci minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelo curto, castanho, uso óculos e estou com uma camiseta preta. O meu fundo é branco e eu estou sentada e só a parte de cima do busto está sendo mostrada. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Marisa, eu sou uma mulher, sou bibliotecária e atuo no Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos de olhos castanhos, meu cabelo está preso num rabo de cavalo. Eu estou vestindo uma camiseta azul, meu fundo está desfocado e eu estou recebendo bastante luz natural, então está um pouco difícil de ver o meu rosto. A minha aula, então, a aula número 3, vai ser sobre o plano de gestão de dados, então, complementando a aula de Juliane e de Cristiane, a gente vai explicar um pouco nessa aula como funciona, o que é o documento plano de gestão de dados, como a gente pode elaborar quais são os pontos importantes na elaboração de um plano de gestão de dados, e falar também de algumas ferramentas que podem ajudar na elaboração desse documento, que é importante nessa etapa da pesquisa, de planejamento, né, dos dados que vão ser coletados, vão ser usados, mas também é um documento que vem sendo exigido pelas agências de fomento. Então, é importante conhecer um pouco mais dessa ferramenta. É isso, Cris. Eu agradeço às professoras aí pela explicação. Encerramos agora a apresentação do módulo 3. E para a apresentação do quarto e último módulo, eu chamo a Marisa, que na verdade, né, continuar, a Marisa, a Elaine e eu que também tenho uma aula. Então, as meninas estão aqui. Olá, então agora nós vamos apresentar as aulas do módulo 4, que são recursos para divulgação científica. Eu sou a Cristina, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos cacheados na altura dos ombros, estou com uma blusa, uma camiseta cinza. Os professores, então, desse módulo, a Marisa, o Diego, a Elaine e eu. Nós temos 4 aulas deste módulo e vamos apresentar agora cada uma delas, iniciando pela Marisa. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Marisa, eu sou uma mulher branca,
tenho cabelos e olhos castanhos, meu cabelo está amarrado num rabo de cavalo, eu visto uma camiseta azul marinho, meu fundo está desfocado. Eu sou bibliotecária e atuo no Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar. E a minha aula, então, desse módulo é a aula que inicia o assunto, que é identidades digitais de autor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta que a gente tem cada vez mais usado para ajudar nos processos de identificação de autores, de instituições, né, na hora que nós vamos submeter artigos a algumas revistas, submeter projetos. É uma ferramenta importante para ajudar nesse processo. Então, vou explicar também como isso pode fazer diferença na sua carreira acadêmica. Então, essa é uma aula introdutória para vocês saberem um pouco mais sobre os identificadores. Obrigada, Cris. Meu nome é Elaine Costa de Almeida, sou bibliotecária da Biblioteca da Unifesp Campus São Paulo, e a aula 2, perfil do Google Acadêmico, que é o professor, né, Diego Barros, vou apresentar. O que seria, né, o Google Acadêmico? É um repositório, né, um mecanismo de busca para artigos, teses, dissertações, né, que a gente chama muitas vezes de literatura cinzenta, mas não só, né, dá para criar um perfil de pesquisador para reunir publicações e acompanhar métricas, né, de citação nesse perfil, número de citações e índice H desse pesquisador, no caso, né, você, e busca e acesso, né, de artigos de diversas áreas, né, para que você tenha, ele facilita o acesso ao artigo completo, né, quando existe esse artigo disponível, ele facilita esse acesso, né, e ele também integra-se ao Zotero, né, para exportação de referências. Então é uma ferramenta bem interessante no treinamento lá do preenchimento e atualização do currículo Lattes, que vai ser a próxima aula que eu vou falar um pouco. Ele é um dos índices, né, que o currículo Lattes pede para ser preenchido. Pode ser esse perfil, né, esse índice H do Google Acadêmico. O Elaine, só antes de iniciar a aula 3, você pode fazer sua audiodescrição, por favor? Sim, eu já estava me lembrando disso. Eu sou Elaine Costa de Almeida, sou morena, cabelos e olhos castanhos, sou bibliotecária da Biblioteca da Unifesp Campus São Paulo, estou com uma blusa rosa e somente a parte de estou sentada e somente dá para ver a parte de cima do meu rosto. E aí, a atualização e preenchimento do currículo Lattes, nesta aula, eu vou apresentar um pouco, né, como faz isso, qual é a importância, né, do currículo Lattes como uma ferramenta aí de visibilidade, né, do pesquisador brasileiro. Ela é gerenciada, né, pelo CNPq, ela registra, né, toda a trajetória acadêmica e profissional de pesquisadores, né, exige atualização contínua, então, eu falo um pouco sobre a importância, né, de assim que você pega um certificado, tentar atualizar para não ficar uma coisa muito extensa depois, e ele também é importante para quando você quer conseguir bolsas, progressão na carreira, participar de alguns editais, é importante que tenha ele preenchido e atualizado, né. Ele serve como referência também para avaliação de processos seletivos e financiamentos, e ele se integra, né, muitas vezes a alguns sistemas institucionais, né. Então, vai ser abordado realmente essa preenchimento e atualização, né, qual a importância para o pesquisador brasileiro, né. Muito obrigada. E agora, a última aula desse módulo, que é a atualização e preenchimento do ORCID. Eu, Cristina, sou a professora, e nesta aula eu vou destacar a importância e as vantagens do uso desse identificador digital aí do autor, chamado ORCID, em diversos processos acadêmicos, né? Como que se dá a sua utilização. Também vou destacar as principais funcionalidades e como realizar o seu preenchimento para o seu posterior uso.
Então, aqui encerramos a apresentação do nosso quarto módulo. Eu agradeço as professoras, a Marisa e a Elaine, obrigada. E agora, só antes de falar novamente sobre as inscrições, eu gostaria de fazer um agradecimento aí a todas as professoras, né, que fizeram as suas apresentações dos módulos agora, e também a toda a nossa equipe de colaboradores de ambas as instituições, pessoas que nos ajudaram na revisão de roteiros, nas ações de divulgação. Então, são a Camila, Kailane, Leandro, Vera, Creuza, Edna, Maria Eduarda e o William. Agora, sobre os prazos e as listas de inscrições novamente. Então, eu vi que algumas pessoas realmente não estavam conseguindo acessar, né, por conta do problema com a Unifesp, com o sistema da Unifesp, né? E no caso da UFSCar, nós, semana passada, abrimos as inscrições para o módulo 1. O primeiro lote, ele se esgotou rapidamente, e aí hoje nós estamos abrindo um novo lote de inscrições do curso. Então, acho que o pessoal colocou ou vai colocar o link aí para vocês. Então, façam as suas inscrições. Eu vi algumas perguntas aqui no chat, se pessoas externas podem fazer inscrição. Pode, e aí opta por um desses links, conforme eu mencionei anteriormente, então escolhe ou da UFSCar ou da Unifesp, porque são ambientes virtuais de aprendizagens diferentes. E um ponto que eu quero destacar com relação às inscrições é que nós vamos lançar os módulos separadamente. Então, nós vamos primeiro agora lançar o módulo 1, e aí depois, mais para o final de abril, o módulo 2, e em maio que está previsto aí o lançamento dos módulos 3 e 4. Então, acompanhem, deem uma olhada nas divulgações, que tem todas as datas certinho. E no caso da UFSCar, a gente vai lançar uma lista de inscrições por módulo, por conta aqui do nosso sistema. Mas no da Unifesp, você já consegue fazer o login e escolher quais módulos deseja cursar. Mas aí nós vamos deixar também aí no chat os e-mails das instituições, para que, caso vocês tenham dúvidas, se vocês estiverem com algum problema com relação ao acesso, às inscrições, então, para que vocês entrem em contato conosco por e-mail. Um outro aviso, o pessoal da UFSCar, que fez a inscrição na semana passada, na lista da semana passada, eu peço que vocês aguardem, que em breve vocês vão receber uma orientação por e-mail, dizendo que a sua inscrição foi efetivada, caso você ainda não tenha recebido, né? E também como realizar o seu primeiro acesso no Moodle, principalmente as pessoas que são da comunidade externa. Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, porque como são muitas inscrições e muitas atividades nesse momento, a gente ainda não conseguiu enviar, mas eu acredito que ainda essa semana, no máximo começo da próxima, vocês vão receber esse e-mail de confirmação, e o módulo 1, ele tem início no dia 14 de abril. Então, a partir do dia 14 de abril, esse conteúdo vai estar liberado na plataforma e vai estar disponível até o final de junho. Agora, eu vou chamar... só antes de chamar a Cristiane, essas são para eu encerrar aqui essa apresentação de slides, essas são as nossas redes sociais da UFSCar, Instagram, Facebook e YouTube, e o Instagram e o Facebook da Unifesp, da CRBU, para que vocês acompanhem as nossas divulgações. Então, aí agora eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou chamar à sala a Cristiane, que ela vai prestar uma homenagem à servidora Andréia da Unifesp. Cris, a palavra é sua. Bom,
gostaria de dedicar, né, alguns minutos para prestar uma homenagem a uma pessoa muito especial que era nossa colega e que fez parte da nossa equipe e que nos deixou recentemente, muito precocemente. Andrea Hayashi foi uma bibliotecária que trabalhou na CRBU, onde atuou e desenvolveu um trabalho muito importante com o repositório institucional, e participou ativamente de diversos projetos, inclusive no início desse projeto que a gente está fazendo hoje. Era uma profissional que não apenas inspirava pela competência, mas também pela generosidade e compartilhava seus conhecimentos e acolhia os colegas e os usuários que a solicitavam. Então, a gente vai sentir muito a falta dela, a gente tem sentido muita falta, mas, assim, a gente se sente muito feliz de ter tido a honra de ter convivido com uma pessoa tão especial e importante que representou para a gente. Então, a gente fez um vídeo em homenagem, tá? É um vídeo rapidinho. E é isso. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, Cris, pela homenagem. E antes de encerrar agora a live, eu gostaria de ver aqui no chat se nós temos alguma pergunta que ainda não foi respondida. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que todas as dúvidas eram com relação às inscrições. Eu já passei as informações. Cris, posso dar um recadinho? Pode, claro. Fique à vontade. Bom, só para falar sobre as inscrições, né? No CIEX parece que algumas pessoas já conseguiram fazer a inscrição, e assim, é importante verificar se nunca fez algum curso no CIEX, tem que fazer um cadastro. Então, embaixo não é um cadastro da Unifesp, então tem embaixo o cadastrar, então é só fazer um cadastro com o e-mail que vocês quiserem, e aí vocês conseguem fazer o cadastro. Depois vocês utilizam esse login para qualquer outro curso que queiram fazer na plataforma. Tá? É um catálogo que tem um monte de cursos, então sempre que quiserem podem dar uma olhada e verificar o que está disponível. E aí, o que a Cris já tinha falado, né, ao contrário do que de abrir as inscrições depois, a gente já abriu as inscrições para todos os módulos. E aí, todas as informações relativas ao curso serão enviadas por e-mail. Então, podem ficar tranquilos, tá? É porque, assim, já tem gente me ligando, eu sei que já estão mandando e-mail, então... peço que vocês aguardem essas informações, mas se vocês continuarem com dúvida, mandem e-mail para a gente, tá bom? crbu@unifesp.br. Obrigada, viu? Obrigada, Cris, aí por reforçar esses informes. Nós identificamos aqui que parece que o nosso formulário aqui da UFSCar ele está com problema, mas a gente está verificando aí o que está acontecendo. E em breve também vai ser restabelecido, acho que talvez aí por conta de muitas submissões, né, do formulário. E eu vi uma pergunta agora aqui sobre formulário de presença, né, que acho que são certificados, o Breno perguntou. O Breno, a pessoa, ela tem a possibilidade de realizar o módulo que desejar, e aí ela vai receber a certificação daquele módulo específico, que vai ser 10 horas. É 10 horas por módulo. Se ela fizer 2, 3 módulos, aí ela vai receber 2, 3 certificados. E concluindo o curso todo, ela vai receber
4 certificados de 10 horas cada um, tá bom? Então, essa certificação, ela é por módulo. Bom, então, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu gostaria de agradecer muito aí a participação de todas as pessoas aqui, de todo esse nosso público que esteve aqui conosco hoje. As nossas intérpretes de Libras, a Simone e a Anne, muito obrigada. A SEAD também por todo esse suporte na transmissão, aqui representado hoje pelo Ivan. E também agradecer aí o pessoal da Libras e da SEAD por todo esse apoio durante todo o curso, né? Eu reforço que tanto a equipe da UFSCar quanto da Unifesp, então, elas estão à disposição. Então, acessem nossas informações, qualquer coisa, nos enviem um e-mail e nós aguardamos vocês no curso. Até. Tchau, tchau.